A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de cada um aqui por estar nesse propósito aqui comigo de ler o Novo Testamento em 90 dias, tá? Hoje a leitura vai ser de Mateus 17 ao 18, esse é o nosso oitavo dia, tá? Se você não assistiu os vídeos anteriores, por favor, voltem e assista lá, tá? Que teve umas participações aí que ficou muito bom, tá bom? Se você pudesse estar, eu gostaria de orar por você, se você pudesse estar fechando seus olhos, curvando a sua fronte. Pai, eu venho agradecer pela vida de cada um aqui, Pai, venho agradecer porque o Senhor mais uma vez acordou cada um aqui, Senhor, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um, Pai. Venho pedir que Teu Espírito Santo, Senhor, venha estar no controle deste vídeo, Pai, da Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito Santo venha nos guiar aqui, Senhor, abrindo nosso coração, Senhor, abrindo nossa mente, para que nos dê sabedoria e que nós venhamos entender o que o Senhor queira passar para nós, Pai. Venho agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é amoroso, venho agradecer por esta Bíblia, por poder estar falando do Teu Evangelho, porque eu sei que em muitos lugares nós seremos perseguidos ao estar fazendo isso, Pai. Então peço que o Senhor envie Teu Espírito Santo no lugar que cada pessoa estiver, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa representada aqui, cada família representada aqui por cada um assistindo, Pai. Isso é o que eu te peço, Senhor, e já venho te agradecer, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Amém, meu Deus. Bom, então, como eu já tinha dito antes, nós leremos Mateus 17 e 18. É muito importante se você puder estar abrindo ali a sua Bíblia comigo, tá bom? Puder estar acompanhando ali comigo, tá? Se você não tem Bíblia física, pode ter no celular, Bíblia digital, no computador, no tablet, qualquer lugar você pode baixar uma Bíblia aí, tá bom? Tem vários aplicativos como Holy Bible, Bíblia Sagrada, né? Vários aplicativos, mas é muito importante que você esteja acompanhando ali a leitura, tá bom? Então eu vou começar ali Mateus 17, que tem como título A Transfiguração de Jesus, tá? E ele começa assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e, tocando neles, dizendo: Levante-se e não tenham medo. Então eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que estão os escribas por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que estava se referindo a João Batista. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequena fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem a fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: Mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, que os que cobravam impostos das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e os perguntaram: Mas Pedro, o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha?
De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhes disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Bom, esse é o final do capítulo 17. E esse capítulo ele começa ali já pela transfiguração de Jesus. E ali a gente já pode ver que Jesus selecionou ali. 7 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, entre os irmãos Tiago e João. Ele selecionou 3 dos apóstolos dele ali para ir com ele. E como um pastor que eu assisto muito, o pastor Lucinho, ele diz, né, que quando aqui nessa transfiguração de Jesus ali foi o maior culto que a terra já teve, né? Que ali tava Jesus, Moisés, Elias e o próprio Deus desceu ali como nuvem. E quando Deus desce como nuvem e abre a boca, a voz dele ali assusta muito os discípulos. E ali eles caem no chão com medo. Mas Jesus logo vai lá e fala assim, não precisa ter medo não. Enfim, né, a glória de Deus é tão grande que por muitas vezes nós temos medo dela, né, porque a glória de Deus é uma coisa que nós não conseguimos entender. A gente não tem noção do que é a glória de Deus, a gente não tem como, né. Ali num exemplo no Velho Testamento ali, quando Moisés falava com Deus, né, e ali as pessoas ficaram falando, Deus só fala com você, e aí Moisés orou e pediu para Deus para falar com o povo. Quando Deus começou a falar com o povo começou a clamar e pedir para Moisés para parar, para pedir para Deus, por favor, não fale mais conosco, porque a voz de Deus ali era tão, né, era uma coisa tão que eles nunca tinham experimentado antes, que eles ficaram com tanto medo que eles falaram, não, por favor, para com isso. E foi similar ao que aconteceu aqui, né? Eles com medo caíram no chão ali, né? Que aqui, ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, levante-se e não tenham medo, né? E a gente pode ver também da vinda de Elias ali que João Batista, né, comparado a Elias ali, a gente pode ver ali na cura do menino que ele tinha um demônio dentro dele, né? E aí o pai do menino levou o menino até os discípulos e os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram, pô Jesus, por que a gente não conseguiu aí? E aí Jesus ele fala, porque vocês não têm fé. Porque vocês não têm fé, porque se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês iam falar pro monte, ó, sai daqui, vai pra lá, ele ia, né? Mas esse demônio também, ele só pode sair por oração e jejum, né? Por isso que é muito importante, não só por conta de demônio, essas coisas, mas a oração e o jejum, elas são armas da nossa fé. O jejum ele serve para enfraquecer a nossa carne, para deixar o nosso espírito mais sensível à voz do Senhor, né? Para deixar o nosso espírito mais sensível ali, a gente conseguir ouvir melhor a voz do Senhor, entender mais os propósitos que eles têm para nossa vida, né? Então, jejum e oração são armas muito fortes ali que nós devemos ter, tá? Aí Jesus fala da morte e Jesus fala também ali dos impostos, né? E ali no capítulo 18 tem como título o maior no reino dos céus. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa em meu nome, é a mim quem recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existem, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos levar você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só de seus olhos do que tendo 2 olhos ser lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos para que não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá no céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desagarrar, não deixará ele
no monte as 99 indo procurar a que se desviou, e se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa dessa do que pelas 99 que não desagarraram. Assim não é da vontade do meu Pai, assim não é da vontade do Pai de vocês que está no céu, que se perca um só desses pequeninos. Se o seu irmão pecar contra você, vai, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, todas as questões sejam decididas. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele recusar ouvir também a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem nesta terra será ligado nos céus, e que tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso será concedido por meio do Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Glórias a Deus. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando, fazendo-lhe, trouxeram um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, o senhor deste servo ordenou que fossem vendidos a ele a mulher, ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés deles, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você deve. Então o seu conservo, caindo aos pés deles, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, e foi lançado na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu servo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que pagassem todas as dívidas. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um de seus irmãos. Bom, esse capítulo 18 a gente pode ver ali que Jesus ele fala que quem herdaria o reino dos céus são as crianças. E quando ele fala crianças, ele tá falando da pureza das crianças ali, né? Como as crianças são puras e como elas fazem tudo ao máximo, tudo com uma pureza, assim, sabe? E ele fala que ninguém herdará o reino do céu se não for puros como crianças, né? Não ter o corpo de uma criança, mas ser puros como crianças, né? E aí ele fala das pedras de tropeços, que ali a gente teria pedras de tropeço na nossa vida. Mas ai de quem deixou as pedras ali, né? Porque seria melhor que essas pessoas fossem amarradas, né, pelo pescoço e afogado na profundeza do mar, né? E ainda Jesus fala: se sua mão te faz pecar, é melhor você arrancar a sua mão e ir pro céu do que ter a sua mão no seu corpo e ir pro inferno. Jesus não tá falando ali literalmente para você arrancar a mão, né? Ah, sua mão fez pecar, arranca. Não, mas ele tá falando que é melhor. Se sua mão toda hora te faz pecar, que é melhor você não ter essa mão e ir pro céu, né? Porque você não vai pecar. Na verdade, não. Você vai pro céu pela graça do Senhor, né? Mas você tem que estar andando ali no caminho que o Senhor manda, né? Então ele fala ali que é melhor você tirar a mão. Se a sua mão te faz pecar, é melhor você dar um jeito nela do que você ir com ela pro inferno, né? Aí ele fala da ovelha desgarrada, ali, né, que um pastor que tem 100 ovelhas, se uma desgarra, ele deixa os 99 lá, vai buscar essa ovelha e se ele acha, ele fica muito feliz, né? Porque isso se trata de nós, né? Quando ali nós estamos ali no monte, uma desgarra e nosso pastor vai lá e nos pega, né? Jesus vai lá e nos pega, ele fica muito feliz que ele conseguiu nos tirar ali de onde a gente estava, né? E trouxe de volta, ele fica muito feliz com isso e é maravilhoso isso. E aí ele fala ali, né, como tratar de um irmão que peca, né, para repreendê-lo ali, primeiramente quieto, não na frente da igreja toda, né?
Depois, se ele não entende, para ir com mais pessoas, aí ele fala da parábola do servo que não quer perdoar, né? Que ali chega, né? Pedro chega e fala assim: quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus fala: não, 70 vezes 7. E Jesus conta a parábola, né? Que tinha um senhor e tinha um servo dele que estava devendo para ele. E aí o senhor falou assim: bom, você tá me devendo, você não tem como pagar, então eu vou vender você e sua família toda aí. E ele fala: não, por favor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E aí o senhor vai lá e perdoa ele. Esse servo também tem outro servo, e esse servo tá devendo uma quantidade para ele também. E aí, esse servo, ele chega assim e fala pra ele: ó, você tem que me pagar isso aí. O cara fala: não tenho, não tenho nada. E ele pega o cara pelo pescoço e fala: meu, você tem que pagar, você tem que pagar. E joga o cara na cadeia. Sendo que o senhor dele tinha perdoado ele, né? E essa parábola o Senhor Jesus compara conosco, né? Que nós somos imperfeitos e sempre que a gente vai pedir perdão ao Pai, Ele nos perdoa. Então por que a gente não perdoaria alguém que fez mal conosco, né? Porque que hipocrisia é essa que a gente não perdoaria alguém que fez mal conosco, porém nós queremos que o Senhor nos perdoe, né? Então aí tem essa reflexão aí pra hoje, né? Se a gente pede perdão pro Pai, mas a gente ainda tem uma mágoa no coração de alguém ali, a gente não consegue perdoar. Por quê? Qual que é essa hipocrisia? Que a gente não consegue perdoar alguém, sendo que o Pai nos perdoa de coisas muito, milhões de vezes piores, né? Que ali fala, ali no versículo 35, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um dos seus irmãos. Bom, essa foi a leitura de hoje do capítulo 17 e 18. Eu espero que você tenha pego aí e refletido, acompanhado comigo. E bom, eu peço que você compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que necessita, compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, manda esse link aí pro grupo das famílias, tá bom? Pra eles ali estar assistindo, tá? Vai me ajudar muito nesse nosso propósito aí de evangelizar pela internet. Por favor, se você puder deixar seu like, seu comentário, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo, tá bom? Comenta aí. Se tiver sugestão, por favor, comenta, tá bom? Pra me ajudar a crescer esse canal e espalhar e glorificar o nome do Senhor Jesus, porque a única coisa que importa nessa vida é glorificar o nome do Pai, tá bom? Gostaria de orar por você, se você pudesse fechar seus olhos, curvar sua fronte. Pai, eu abençoo a vida de cada um aqui. Agradeço, Pai, porque o Senhor veio dar sabedoria a nós, Pai, que Teu Espírito Santo veio nos guiar nesse vídeo, Pai. Peço que o Senhor continue conosco, Pai, nos abençoando ali, que nos dê bênção, nos dê livramento, Pai, nos dê o seu amor, Pai. Peço que o Senhor nos guie até o final da nossa semana, Pai. E coloque lenha na nossa fogueira, Pai, para que nosso espírito venha queimar, Pai, venha ferver e venha ter sede do Teu Espírito Santo, Pai. Isso que eu te peço, Senhor, já venho te agradecer por essa oportunidade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, gente. Deus abençoe, viu? Sou muito grato por todos vocês, tá? Deus abençoe.